onde fiz a pergunta, né? Você já, tipo... Era em paralelo. O coaching e o mercado financeiro. Uhum. E daí você perdeu o mercado financeiro. Você perdeu basicamente quantos por cento da sua renda? A gente perdeu 70% da renda. Caraca, Nossa! velho. Foi meio que do dia pra noite, Fora tudo muito dívida. rápido. Fora dívida. Nossa. Fora dívida. Na verdade, sim, a gente perdeu 100% da renda. Daí você conquistou Aí, 30. aí eu foquei nos processos de coaching. Só que assim, no começo. E aí, assim, o que eu fazia de processo não era uma coisa que eu tava preocupado com a grana. Então, assim, não tinha um preço alto, não era precificação alta. Tinha coisa que eu fazia. Teve um contrato que eu fiz por R$1. Nossa. Um processo R$1? de coaching. R$1. Nossa! Caraca, velho. Mas assim, mas era, tinha um propósito e o propósito não era a grana, o propósito era ter o lance que ele tava falando dessa maturação, de treinar e tal. Mas agora não tinha essa, velho. Agora eu tinha que colocar a grana em casa, a gente tinha que pagar as contas e eu não tinha de onde tirar. E aí a gente começou a focar nisso. E ainda assim eu não estava focando no mercado financeiro. E aí um cara, um amigo, ele foi aluno meu de um curso. Eu dei um curso de finanças e tal. E ele foi meu aluno. E depois que ele foi meu aluno, ele falou: cara, eu preciso que você dê faz um seminário pro meu time. E eu falei, e aí, só que foi antes de acontecer, né? Uhum. Eu dei o curso e aí depois aconteceu a coisa. Essa aqui é diferente. Isso é Pilsen. Não, ela é cítrica. Sofia Pilsen. Ah. E aí ele falou: não, você precisa fazer esse treinamento pro meu pessoal. Eu falei: cara, não vou, velho. Não vou, eu não trabalho com finanças, não quero mais saber de finanças, não me fala de dinheiro, nunca mais na vida eu vou trabalhar com finanças. E aí ele ficou uns 6 meses. Vamos lá. Falei: tá bom, velho, vou fazer só pra você parar de me encher o saco e depois a gente não fala mais sobre isso, beleza? Beleza. E aí eu mergulhei nessa parada, eu falei assim: não, eu vou estudar e tal. Aí você cobrou, foi. Fui. E aí aconteceu uma coisa nesse processo, que foi um período em que eu comecei a estudar muito, mas bastante mesmo a parte da mentalidade. Porque olha que louco, eu tinha 10 anos mais ou menos de mercado financeiro. Cara, como é que um cara que atua 10 anos no mercado financeiro, que cria estratégias para uma pancada de empresa, para pagar menos Mexe juros, com para muito economizar dinheiro. aqui, papapá. Eu tive clientes que ia de uma carteira de 100 mil a 20 milhões em aplicação. Nossa. Assim, você é indesculpável, amigo. Como é que você quebra num negócio Não desse? dá. Entende? E aí eu falei assim, e isso tava na minha cabeça assim, porque acho que a maior angústia nessa parada de quebrar é assim, como é que eu quebrei? Exato. Assim, não cabe, velho. Cara, o na sua pensamento é experiência. sempre esse, não faz é. sentido essa parada. E aí eu comecei a estudar e tal, e eu mergulhado, estudando. Beleza, fui pra São Paulo, entrei na livraria, na Cultura da Paulista, fiquei umas 4 horas lá, lendo, estudando, pesquisando. Lá você pode, né, os caras não ficam aquele negócio, você não pode, você mexe em tudo. Quando terminou, eu fui pro caixa, peguei um livro, que nem era um livro de finanças, era um livro de palestra, de apresentação. Já fazia um tempo que eu queria aquele livro. E naquela semana, eu tinha fechado um processo de coaching e o processo garantiu o mês inteiro. Então eu paguei todas as contas Fez e bonito. tal. Beleza, sobrou uma graninha lá, eu não lembro quanto foi. E aí eu peguei, e eu falei: vamos ver o que a gente precisa comprar com essa grana, talvez, né, comida, eu não lembro o que foi. E aí, por último, eu desci, passei no caixa, paguei o livro. Quando eu paguei o livro, aí eu pedi um saldo. Naquela época tinha saldo por SMS. Sim. Ah, ela é. Aí eu peguei e pedi um saldo. Aí veio assim, R$8. Eu falei: porra, legal, né, velho? Paguei tudo as contas, comprei um livro ainda e sobrou R$8. Beleza, tá tudo certo, tá ótimo. Fui pra casa. Aí naquela semana eu sentado... De repente me voltou aqui na cabeça, eu falei: porra, como assim tá tudo certo, cara? Não tá Que certo. história é essa, pra gente tá tudo certo e tal, né? E aí a frase que eu falei na livraria foi o seguinte: problema resolvido.
Paguei tudo as contas, comprei o livro, sobrou R$8, problema resolvido. E a pergunta que comecei a me fazer na sala naquela semana, não lembro exatamente quantos dias, mas eu fiquei perguntando assim, como assim problema resolvido, velho? Não tem nada de problema resolvido, mano. O problema tá só na O começando. problema, assim, o problema tá aqui e eu não tenho grana pra resolver. Exato. E aí, aquilo desconstruiu completamente a minha mentalidade. Porque, às vezes, a gente acha que tem 300 coisas prendendo a nossa vida financeira, Isso. né? Então, assim, a gente tá sufocado por um monte de coisas. E, às vezes, não é. Às vezes, é uma só, uma crença, né? Uma coisinha só. Pensamento ali sustentando toda uma forma de você gerenciar o seu dinheiro. E o meu era esse. Assim, todo o dinheiro que entrava, não importa se era Tinha que 1.000, sair. 5.000, 10.000, 15.000. Tem um problema na mão. Qual é o problema? O problema se chama R$15.000. Como é que resolve o problema? Gastando. Gastando, mano. A gente tem que acabar com esse dinheiro. Quando acabava, problema resolvido. Bora pro próximo mês. Exato. E assim era a minha vida. E aí, na hora que aquilo desconstruiu, eu falei, não, cara, eu preciso ter grana na mão, porque na hora que surgiu o problema, eu tenho a solução pra